Saudações, ouvinte! Eu me chamo Evelyn Fardim e trago aos vossos ouvidos a leitura e reflexão das cartas de Sêneca a seu amigo Lucílio. Sem mais delongas, as expresso. Livro 1, Carta 1. Procede deste modo, caro Lucílio, reclama o direito de dispores de ti, concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado, te era subtraído, que te fugia das mãos. Convence-te de que as coisas são tal como as descrevo. Uma parte do tempo é-nos tomada, outra parte vai-se sem darmos conta, outra deixamo-la escapar. Mas o pior de tudo é o tempo desperdiçado por negligência. Se bem reparares, durante grande parte da vida agimos mal, durante a maior parte não agimos nada, durante toda a vida agimos inutilmente. Podes indicar-me alguém que dê o justo valor ao tempo, aproveite bem o seu dia e pense que diariamente morre um pouco? É um erro imaginar que a morte está à nossa frente. Grande parte dela já pertence ao passado. Toda a nossa vida pretérita é já do domínio da morte. Procede, portanto, caro Lucílio, conforme dizes. Preenche todas as tuas horas. Se tomares nas mãos o dia de hoje, conseguirás depender menos do dia de amanhã. De adiamento em adiamento, a vida vai se passando. Nada nos pertence, Lucílio, só o tempo é mesmo nosso. A natureza concedeu-nos a posse desta coisa transitória e evanescente, da qual quem quer que seja nos pode expulsar. É tão grande a insensatez dos homens que aceitam prestar conta de tudo quanto, malgrado seu valor mínimo ou nulo, e pelo menos certamente irrecuperável, lhes é emprestado. Mas ninguém se julga na obrigação de justificar o tempo que recebeu, apesar de este ser o único bem que, por maior que seja a nossa gratidão, nunca podemos restituir. Talvez te apeteça perguntar como procedo eu, que te dou todos estes preceitos. Dir-te-ei com franqueza, como alguém que vive bem, mas sem esbanjamento. Tenho as minhas contas em dia. Não te posso dizer que nunca perco tempo, mas sei dizer-te quanto, por quê e de que modo perco. Posso prestar contas da minha pobreza. A mim, porém, sucede-me o mesmo que a muitos, que sem culpa própria ficaram reduzidos à miséria. Todos perdoam, mas ninguém ajuda. Que mais há a dizer? Não considero pobre aquele a quem basta o poucochinho que tem. Prefiro, contudo, que tu preserves os teus bens e que o comeces a fazer o quanto antes. Conforme diziam os nossos maiores, já vem tarde a poupança quando o vinho está no fundo. É que o que fica no fundo, além de ser muito pouco, são apenas as borras. Fique forte e fique bem. Esta foi a leitura da carta de Sêneca, e agora eu gostaria de fazer algumas reflexões e destacar alguns pontos importantes. Então vamos lá. No começo, Sêneca pede a Lucílio que pare, concentre e aproveite neste momento todo o tempo perdido até então. Isto é, sem culpa, decida agora aproveitar melhor o seu tempo, para que ele não seja gasto em vão, inutilmente. Porém, mais para frente, Sêneca irá nos falar que não há problema em ter momentos de descontração, de você parar por instantes e apenas apreciar a vista, apreciar a vida. Então isso é uma coisa que precisamos tomar um certo cuidado para não levar a um extremo. O que ele fala aqui é que a gente gastar o tempo inutilmente em excesso, né? Então, por exemplo, ver um filme inútil ou jogar jogo em excesso pode nos prejudicar. Nisso a gente vai pensando que a vida é algo, que a morte, na verdade, é algo que está sempre à frente. Eu vou morrer, não que eu já esteja morrendo aos poucos, né? Então a gente acaba se deparando com uns 30, 40, 50 anos com uma vida não realizada, né? A gente tem muito medo neste momento de iniciar um projeto, de iniciar algo que a gente queira muito. E aí no futuro, quando a gente decidir fazer isso, a gente já percebe que o nosso tempo foi tomado, né? Essa parte da nossa vida foi tomada, pelo que a gente percebe que a gente começa já a ter uma família, né? A gente tem filhos, e por ter essa sensação de uma vida não realizada, começamos a culpar os familiares, culpar os filhos, culpar o marido, a esposa, entendem?
Então ele fala bastante sobre a gente aproveitar bem o pouco tempo que temos. Em seguida ele diz que uma parte do tempo é nos tomada, né, como eu havia falado antes. Ou seja, pelos deveres, pelo trabalho, família, escola e etc. Outra parte vai-se sem darmos conta, que é quando estamos aguardando numa fila, uma encomenda, dentro de algum meio de transporte aguardando chegar ao destino, por exemplo, né? E outra deixamos escapar, que é quando estamos jogando, assistindo a filmes ou séries inúteis, ou deixando de aprender sobre nós mesmos e ajudar outras pessoas. Quantas vezes não fazemos tudo isso, não é mesmo? E com isso eu reforço que não devemos levar isso ao pé da letra e que não devemos nunca mais assistir nenhum filme ou uma série, mas é que a questão é não fazer isso em excesso. Em seguida ele diz que é um erro imaginar que a morte está à nossa frente, né? Como se ela estivesse sempre no futuro. E acredito que isso é um grande argumento que nós damos para nós mesmos, que nos faz adiar nossos projetos, né? Adiar a nossa felicidade, digamos assim. Enquanto que, na verdade, a morte está acontecendo, né? A todo momento ela aconteceu no passado, ela acontece no presente e vai acontecer no futuro, aos poucos, progressivamente. Outro ponto é no momento em que ele diz: se tomares nas mãos o dia de hoje, conseguirás depender menos do dia de amanhã. De adiamento em adiamento, a vida vai se passando. E aqui eu gostaria de lhe perguntar: você consegue encaixar esta máxima em sua vida? Eu consigo pensar em diversos exemplos, sabe? Como, por exemplo, a procrastinação, a letargia, esse senso de deixar para amanhã o que eu poderia fazer neste mesmo instante. Então, eu fico pensando quantos de nós não deixamos os afazeres domésticos acumularem, os estudos acumularem, quantos não damos a devida atenção e espaço para cuidar de nossa saúde e dos que convivem conosco. E assim, repito, de adiamento em adiamento a vida vai se passando. E por fim, no momento em que ele diz: não te posso dizer que nunca perco tempo, mas sei dizer-te quanto, porquê e de que modo perco. Deixo a pergunta: você sabe dizer exatamente quanto tempo você gasta todos os dias, o porquê e de que modo o faz? É algo a se pensar, não é mesmo? Por hoje é só, espero que este assunto tenha te ajudado e até o próximo episódio.